Muito bem, gente. Hoje, dia 19 de fevereiro, a gente está retomando os trabalhos nesse colegiado, né? Com seis pessoas do carnaval aqui, não, né? O carnaval esse ano é em março. Vamos lá. Pautas de hoje. Ai, eu nem. Ó, deixa a Aline botar. Já tá ali no chat. Olha ela. Pautas de hoje. A gente vai falar um pouquinho só, tá? Já foi postado lá nas nossas redes sociais, acho que todos viram. A nosso cronograma para as reuniões desse ano, tá? E aí, dentro das datas ali, eu quero conversar um pouquinho com vocês de algumas coisas que vão acontecer ao longo do ano. Depois, quero falar com... Lembra, a gente fez aquele levantamento no GT de formação para a possibilidade das questões formativas, tá? Então, a gente vai fazer o ajuste desses agendamentos de quando fica cada formação, se já está previsto no cronograma. A gente tem e traçou, assim, não é uma linha, ou pelo menos uma curadoria, digamos assim, né, Aline, das formações que a gente selecionou, pelo menos as 4 primeiras, porque elas obedecem uma espécie de lógica, assim, de formação, uma complementa a outra. Então, a gente fez essa seleção inicial, digamos assim, de 4 formações de todas aquelas que foram propostas. E depois, gente, eu vou passar para vocês uma série de informes que a gente recebeu ontem numa reunião com os coordenadores de colegiados, junto com a SEDAC, tá? Com a Secretaria de Cultura. Eu vou começar pedindo para a Aline compartilhar aqui nosso cronograma, Aline, para a gente dar uma revisadinha nessas datas e falar. Vou compartilhar aqui, então. Me digam se vocês estão vendo. Estão vendo? Está abrindo aqui o meu bem. Aí. Tá, eu não estou vendo mais... Ah, não, estou vendo vocês, tá. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Tá. Então, a gente publicou o calendário, né, de reuniões do Pleno, faz uma semana, né? Então, agora, as reuniões elas vão ser às quartas-feiras, né, não mais às segundas, né, em função do doutorado da Bárbara, né, que ela viaja todo domingo e volta segunda, então, por uma questão de ajuste. Isso a gente deliberou no grupo do WhatsApp, né, só para ficar registrado aqui. Então, nesse primeiro semestre, nossa primeira reunião agora, 19 de fevereiro, a nossa perspectiva é realizar outra reunião no dia 19 de março, e aí, a partir de abril, começar com as formações. Não sei se eu já me adianto nos temas, Bárbara. Já pode falar, se tu quiser. Não sei se o Diego não estava aí. Ah, o Diego saiu de novo. Mas eu acho que ele caiu, será? Tá, deve ser. Porque eu acho que a do Diego é a primeira. Eu quero já logo falar com ele. Tá. Então, esperar, a gente espera? Não, acho que vamos passando as datas e aí depois a gente trata com o Diego, assim, não tem problema, porque ele tá caindo. Então, eu vou passar, né, a nossa ideia é fazer um pouco intercalado, assim, né, então uma reunião de pleno num mês e no outro mês uma formação, né, só para retomar, então, esses cursos formativos, né, vão ser propostos por membros do pleno, né, a gente tinha feito ali uma enquete, né, no grupo do WhatsApp, algumas pessoas se voluntariaram para fazer, assim, não um curso muito extenso, né, mas uma oficina, assim, né, uma aula, né, digamos, de 1 hora e meia. Então, a ideia é começar a partir de abril com o Diego, no dia 2, talvez presencial na Casa Baca, né, a gente quer ver agora com essa possibilidade com ele, assim que ele chegar conseguir se reconectar aqui no Meet. E depois, no dia 23 de abril, a gente pensou no curso da ILSE, né, que é sobre a sensibilização, arte e sensibilização, né. A do Diego é sobre gestão cultural, correto? Vai me corrigindo aí, Bárbara, que eu não estou com a lista, sei de cor, mas não estou com a lista aberta aqui. E então, em 21 de maio, uma outra reunião de pleno, e aí no dia 18 de junho, mais uma formação. A gente está pensando nessa data de junho, deixar a formação da Vera. Salvo engano, era sobre financiamento público e privado. Isso, produção cultural e leis público-privada de financiamento. Financiamento, né? Tá. Isso. Eu decorei os cursos de todo mundo. Então, em junho, né, a formação da Vera.
Aí, a partir do segundo semestre, julho e agosto, nós vamos ter formações, nós vamos ter reuniões de pleno, né, como esta que estamos fazendo aqui. Aí, em setembro... Um adendo, por que a gente deixou 2 reuniões juntos, gente, assim, de pleno em julho e agosto? Aqui, provavelmente ali em julho, a gente já vai estar formando o GT, ou a comissão eleitoral, porque em outubro tem eleições do colegiado novamente, a nossa gestão encerra. Na verdade, as eleições vão ser um pouco antes, vão ser em setembro, né? Porque daí a nova gestão inicia em outubro. Isso. E aí a gente deixou esses 2 meses, julho e agosto, porque vai ter a questão da comissão eleitoral. E aí a gente deixou essas 2 reuniões, porque a gente precisa esses ajustes de datas para fazer as eleições, né? Organizar, enfim, depois a comissão também vai se reunir em separado. Mas em termos de organização mesmo do pleno para esse momento de reestruturação, né? Aí, em setembro, nós pensamos na formação, né, fazer um curso conjunto, né, com Karina e Vivi sobre produção cultural, pensando também, né, que no fim do ano é quando surgem os editais, né, então as pessoas já estão ali pensando os seus projetos, então a gente achou que era uma boa data, né, já trazer esse curso para setembro. Depois, em outubro, vai ter uma reunião, né, para receber a nova gestão, possivelmente, né, Bárbara? E aí, em 19... Esse calendário sobre eleições, como... Só explicando, né? Todos os colegiados, gente, ontem a gente teve a reunião e a maioria só tem 2 colegiados que continuaram com as gestões antigas, a portaria, aquela número 18 de março. Todos os outros colegiados, a gente teve um processo eleitoral agora, feito ano passado, com novas gestões assumindo agora em outubro do ano passado. Então, a gente ainda está com uma gestão velha, na portaria 32, aquela que ainda valia. Então, essa data de outubro é quando se encerra a nossa nomeação. Mas esse ajuste de calendário, eleições, a gente vai ter que tratar com a SEDAC. Somos nós, o Colegiado de Artes Visuais, e o Colegiado de Dança, que continuam ainda com seus antigos coordenadores, tá? Então, retomando aqui o cronograma, no dia 19 de novembro, uma formação, né, sobre o Sistema Estadual de Cultura, né, dado pela Bárbara, né, também é uma formação para nós e especialmente, né, para a nova gestão. E aí, no dia 10 de dezembro, que por acaso é meu aniversário, vocês podem cantar parabéns, né, de despedida, a nossa última reunião do ano, né, aí já presidida, né, pela nova gestão e saída desta, né, então, mas estaremos lá, né, nós iremos nas reuniões até o fim do ano, né, Bárbara? Todos esses nomes, enfim, que eu comentei aqui, essa lista, né, das formações, posso passar depois para vocês por e-mail, para ver se os ministrantes topam, né, essas datas, posso colar ali no grupo do WhatsApp depois, sempre a gente acertar, né, de acordo com a disponibilidade, né, das pessoas. Tem mais 2 cursos que foram sugeridos ali no grupo em relação à moda, né, acho que era da Alexandra e da Mariana. Mariana, isso aí. Então, a gente vai sugerir, caso, né, a nova gestão queira continuar com esses cursos de formação, a gente vai sugerir que elas deem esse curso mesmo como membros externas, de repente, né, caso elas não continuem ou não, né, no colegiado, independentemente disso. Mas, nesse primeiro momento, então, a gente fez uma seleção ali das 8 propostas, já nós selecionamos 6, que são mais amplas, né, assim, então, e que são mais conectadas com o campo das artes visuais. Então, é isso que só vou repassar o post, né, que, retomando, né, os encontros são sempre abertos, né, tanto para a gente como para membros externos. O link da reunião está sempre na bio, eu mandei por e-mail, está sempre no grupo do WhatsApp, e façam parte. Então, não sei se alguém tem alguma dúvida sobre o cronograma. E só uma pergunta, a nossa gestão termina em dezembro, daí nós temos que conseguir outra pessoa para ocupar o lugar, isto? Vai, assim, lembra que vocês fizeram um processo eleitoral, entraram no processo eleitoral, lembra, Ilse? Sim. Aí a gente, tu foi a da SEDAC? Não me lembro agora. Ela é indicada da SEDAC. Né, tá, que era para compor os membros. Aí é de 2 em 2 anos, né? Nossa a gestão 23, 25. Vai ter um novo processo eleitoral, a gente vai ter que formar entre os membros do colegiado uma comissão eleitoral.
há membros, por exemplo, eu e a Ju, a gente já está em 2 mandatos, então a gente já tem 4 anos de colegiado. A gente nem, né, Ju? A gente nem pode mais se candidatar como membro. Então, a gente tem que ir deixando esse espaço, é um espaço formativo, inclusive aqui, né, da coisa pública, mas para outras pessoas da sociedade civil estarem a par da discussão, enfim. A gente continua aqui, eu com certeza tenho interesse em continuar, até para ajudar, porque essa passada de bastão é sempre um processo, né? Eu sempre recebi super apoio da gestão passada, do Guilherme. Uhum. São membros que estão sempre também aqui com a gente, o Edson, por exemplo, que foi da outra gestão ainda anterior. Então, mas há esse processo de a cada 2 anos a gente deixar, né? Tu, por exemplo, Ilse, tu foi indicada pela SEDAC, numa nova eleição agora, pode te candidatar como membro da sociedade civil, por exemplo, e entrar novamente, porque tu fez parte só de uma gestão. Menos tempo, né? Porque as indicações deles demoraram, a gente teve essas vacâncias, mas nada impede de continuar no colegiado e tudo, mas a gente vai ter que passar por esse processo eleitoral. Ótimo, obrigada. Nada. Jussara? Desculpa, Ju. Oi, queridas. Não, achei ótimo. Eu só quero perguntar uma coisinha. Provavelmente vão passar depois, né? Que eu não consegui anotar todos os cursos que foram programados. Fica tranquila, eu já anotei como encaminhamento aqui, né? De enviar isso para vocês por e-mail e no WhatsApp também. Tá. E a outra coisinha é uma sugestão, né? Se o Diego fizer presencial lá na Casa Baca, se for possível a gente filmar ou transmitir pelo YouTube, seria bacana de ter o presencial e o online, né? Para não dizer que a gente está só selecionando um pequeno grupo que está indo localmente, né? Aquela coisa. Sim. E assim a gente democratiza mais, se for possível, né? Eu acho que está ótimo, assim. Vamos ver, então, como é que vai correr. É só isso. Como o Diego tinha caído, né, da chamada aqui, retornado, né, e caiu de paraquedas aqui, a gente já falando que quer fazer curso na Casa Baca, né? Diego, tu estás aí? Então, assim, Diego, tu deve ter visto ali nosso cronograma, né, que a gente publicou no Instagram. A nossa ideia é intercalar, né, reuniões de pleno com aqueles cursos de formação que a gente fez a enquete interna, né, em dezembro passado. Então, a nossa ideia é começar por ti. A gente quer muito a formação sobre gestão cultural no dia 2 de abril e alinhar contigo a possibilidade, né, como que tu te sente mais confortável, se é fazer online, ou se também a Casa Baca tá aberta para a gente fazer uma proposta presencial do colegiado, né? Então, isso tudo eu vou para esse cronograma, né, de formações, a nossa sugestão de datas para vocês, eu vou passar por e-mail e no WhatsApp, depois fiquem tranquilos. Mas, Aline, diga. Sendo bem sincero, assim, até por ser uma coisa mais experimental, eu acho que a gente ainda está... Oh, não te escuto. Tá cortando, Diego. Tô meio ansioso, assim, de algo que eu... Agora, será que tá me ouvindo agora deu. Eu comentava que, como é uma questão assim, experimental, esses cursos de formação dentro do colegiado, que para esse primeiro, talvez, eu me sentisse mais à vontade de fazer presencial, com as pessoas estiverem próximas ali de mim. Talvez eu não me sinta à vontade de fazer algo assim que possa ir para qualquer lugar, tudo, porque eu acho que eu vou falar sobre coisas, enfim, né, que talvez não sejam boas assim de irem para todo mundo, entendeu? No meio de... A gente perde controle, sabe? Eu ficaria mais limitado para as coisas que eu preciso falar para realmente dar uma formação de gestão cultural. Porque eu geri um espaço, vou trazer muita minha experiência da Casa de Cultura, eu geri um espaço que, sim, está relacionado à Secretaria da Cultura. Então, nesse sentido, se todo mundo concordasse, eu acho que eu faria um primeiro piloto presencial. Eu acho que eu acho ótimo. Eu não vejo problema, tá? Até por isso a gente também, pensando essa questão, às vezes até técnica, né? De gravar o curso ou coisa do tipo, a gente deixou 2 datas em abril de formação, justamente nesse ajuste, um presencial para ser contigo, que eu me lembro que tu tinha sugerido, e aí o outro processo formativo ser com a Ilse num processo online, até porque ela está mais longe, né, Ilse? Talvez a possibilidade de todos os membros irem para Porto Alegre, assim, eu realmente... Aí deixa eu ver quem... eu vou fazer esse esforço, assim, sabe? Eu, por exemplo, quarta-feira é um dia péssimo para mim, eu tenho aula e tal, mas eu vou tentar ajustar agendas aqui para estar nesse curso, com certeza.
Mas a gente deixou essas 2 datas em abril, justamente pensando nessas possibilidades. Bom, a gente vai oferecer um curso presencial, mas também vai ser atendido no mesmo mês, né? Uma ação formativa online. Então, não vai ficar essa vacância, digamos assim, no mês de abril, caso a gente não conseguisse transferência, porque eu realmente acho muito difícil essa questão tecnicamente, né, de gravar, postar e tudo mais, e ainda mais com esse retorno do Diego, não vejo problema. Eu só, Aline, antes de ter passado a palavra, queria falar uma questão ainda sobre essas questões de formação que interessa ao Diego, que vai ser o primeiro, e a Ilse em seguida. Ontem eu já passei essa informação para o Lucas, que é o servidor da SEDAC, que está acompanhando o coordenador do Sistema de Cultura, que é o Rubinho, da Secretaria, tá? Estávamos na reunião o diretor do sistema, que é o Rubinho, e o Lucas, que é um servidor mais nessa parte operacional. Eu perguntei para ele a respeito, em relação à questão da certificação, né? Entendendo que o colegiado é parte do sistema de cultura, que a gente tem a expertise, né, para oferecer esses cursos e tudo mais. Ele me disse que vai ter que ver com o fomento, com o Alexandre. E, de qualquer modo, a gente precisa registrar esses cursos e esse pedido de certificação via e-mail, inclusive com a ata da reunião de hoje, Eline, dizendo que esses temas foram debatidos, que a gente já, enfim. Mas eu preciso de quem vai oferecer as oficinas uma ementa do curso. A gente já tem isso mais ou menos lá naquele formulário, tá? Mas que a gente tenha uma ementa, assim, e mais ou menos um tempo, uma previsibilidade temporal. De tipo assim, olha, o curso vai durar 2 horas aproximadamente, tá? Para que essa questão da certificação já seja passada, porque ela vai ser discutida com o Alexandre e na mesa da secretária Beatriz Araújo. Foi a informação que eu tive do Lucas. Então, o mais rápido que a gente consiga mandar, a gente já consegue configurar essa questão, que para nós também é bem primordial, né, gente? As certificações, porque vale, pontua para todo mundo, é de interesse tanto do colegiado, creio que também da secretaria, né, de oferecer essas questões formativas, e nossa também, né, enquanto, enfim, professor, digamos assim, para oferecer esses cursos, tá? Então, vocês dois, por exemplo, a Ilse e o Diego, que já são os primeiros, se puderem já desenhar uma ementa, assim, de curso, pelo menos pontos principais, para a gente conseguir, e vocês também já se organizarem, assim, né, porque em abril, quando vê dar um pulo, já é, né, gente? Desculpa, Aline, só para aproveitar o tema. E eu ia comentar também, né, caso a formação do Diego a gente não tenha recursos técnicos assim para gravar, ele pode depois disponibilizar algum material, tipo um PowerPoint de apresentação, alguma coisa, que a gente divulga ali no Instagram e todo mundo tem acesso. Assim, de repente, alguma referência, algum livro que ele citou, alguma coisa assim nesse sentido. Aí todo mundo fica com acesso ao conteúdo assim do curso. Caso a gente não consiga gravar, por exemplo, né, que ele também talvez não se sinta à vontade. Perfeito, perfeito. Eu vou interromper o compartilhamento aqui da tela. Então, fechamos a primeira pauta, a apresentação do cronograma do ano. Alguém tem dúvida, gente, sobre essa questão aí do cronograma? Tá tudo certo? Tá tudo bem para vocês as datas, a quarta-feira? Eu sei que a Ju tinha uma questão com a quarta, né, Ju? Mas eu botei ali no grupo, porque, gente, eu assim, segunda-feira é inviável. Eu chego às vezes 6h30, às vezes às 7, às vezes pode ser, porque o ônibus é pinga-pinga, eu nem sei. Mas venho de um dia inteiro de viagem, assim, não tem condição mental. Ia comentar, gente, sobre a segunda pauta ali, ajuste e agendamento, né, de formação, das formações com os membros. Eu já deixo como encaminhamento para mim mesma, né, enviar o cronograma para vocês dessas formações e aí pedir, né, que os proponentes, né, dos cursos digam, né, se está tudo ok com as datas e que aí enviem as ementas. Mas eu faço isso por e-mail. Acho que é uma pauta de reunião, poderia ser um e-mail, será um e-mail de encaminhamento. Ótimo. Vencida a Pode segunda falar, pauta. Ilse. Acho que a Ilse quer falar. Não? Tá. Achei que tinha levantado a mão, desculpa. Eu só queria dizer que entendi, perfeito. Minha parte pode deixar que eu envie essa semana ementa, tá? Maravilha. Obrigada, Ilse. Diga, Jussara. Eu achei ótima a tua ideia, Aline, de se for possível, deixar o material, porque eu estava aqui catando a data, é que eu acho que eu vou estar em São Paulo no início de abril,
eu acho que eu fico até dia 6 e eu não queria perder. Então, pelo menos ter o material, né? Seria interessante. Acho que é o meio termo, né, Ju? Caso talvez a gente não consiga, né, assim, tecnologia, né, para gravar. E como é um piloto, né, como ele falou, talvez não se sinta à vontade, então a gente se encontra ali um meio termo, né, para todo mundo ficar Não, eu ia brincar com ele tem que aparecer, porque daqui a pouco a gente está fazendo videozinho de cada um dos membros, daquela história. Ai, da comunicação, meu Deus. Tá, não, era isso. E eu queria só levantar uma pergunta. Eu me lembrei que, como nós estamos no último período de gestão, eu fiquei preocupada, porque eu gostaria de estar ajudando a cobrar disso. A gente tem, quanto aos cursos de formação, a gente tem um objetivo, vamos colocar assim, no nosso plano, da gente cobrar da SEDAC todos aqueles cursos que eles fizeram já de formação, que eles têm a plataforma e o acesso, e o link para a gente poder divulgar, né? Eu acho que isso era uma coisa que a gente pode botar em pauta, que é uma coisa que a gente precisa fazer, né? Eles já têm vários cursos, né? Inúmeros cursos que fizeram, e a gente diz, a gente não tem uma plataforma, a gente tem que divulgar isso, a gente tem que saber onde é que está tudo isso e os acessos. E a gente não esquecer disso, que eu acho isso uma coisa muito importante. É isso aí, queridas. Obrigada, Jussara. Maravilha, gente. Deixa eu acompanhar o chat aqui, que eu tô perdida. Ai, a Vivi. Oi, Vivi. Vivi e Cecília, querem falar alguma coisa dos seus GTs? A gente também, eu tô devendo para Cecília. Ai, meu Deus, revisar nossas datas, né, Cecília? Ai, sim, a gente ainda tem que mandar a ata das 2 reuniões que a gente fez. Sim, a gente em dezembro estava fazendo reunião, vocês não sabem, mas a gente estava fazendo reunião, né, Cecília? Do GT, mandamento. Vivi, tá bem, Vivi? Olá, tudo bem? Então, sobre o GT de comunicação, na medida do possível, eu estou repostando ali nos stories, né, as informações do setor, assim, mais interessantes, né, de vagas e exposições, agendas, e no feed postado aquilo que é mais pertinente realmente às nossas atividades, né? E não conseguimos, né, gente, infelizmente, subir, né, os cards. Todo mundo se esforçou aí no final do ano para correr aí com os textos, as fotografias, para que a gente pudesse fazer os cards dos membros, né, dessa gestão. E decidimos, então, na última reunião que fizemos da gestão, né, do colegiado, que nós não vamos mais subir esses cards dessa forma, como a gente havia pensado inicialmente, que seria os membros desta gestão, porque já estamos quase entregando essa gestão, mas como os membros atuantes agora, né, assim, não intitulando de nova gestão, porque provavelmente daqui a pouco já vamos ter, né, eleições e novos membros. Então, isso foi um trabalho que ficou em aberto, não foi possível chegar na parte de design desses cards, a gente não teve essa resposta. Então, eu estou vendo agora a possibilidade de a gente ter uma pessoa que faça isso terceirizada e ver os custos disso e, se for necessário, vou repassar para todos, né, da concordância de todos, porque eu acho que é importante a gente mostrar a cara ali, né, depois da última gestão, do Guilherme, enfim, a gente ficou sem essa possibilidade, né, de mostrar quem compõe o colegiado. Então, vamos tentar fazer isso agora até o iniciozinho de março ali, e qualquer novidade eu comunico lá no GT, ou então no grupo ali do WhatsApp, tá bem? Uhum. Obrigada, Vivi. Mexi com a Vivi, né? Porque a gente tá quase já se despedindo, vai se apresentar. Fica até feio, né, gente? Assim, esses cards realmente não... Essa questão da comunicação é muito difícil. Até parabenizo, assim, a Vivi muito, porque ela tem postado e movimenta mesmo a página, né? Repostado essas informações do campo das artes visuais, isso é muito legal. Mas produzir comunicação é muito difícil, porque envolve, assim, uma série de questões técnicas. Eu mesmo sou horrível nessas questões, uso o Canva e olhe lá.
Então, exige uma questão técnica, o tempo para produzir, toda uma função, assim, que não tem como, né, gente? Isso aqui é um trabalho voluntário, eu sempre lembro e lembro a mim mesma e a todos que estão aqui, né? Esse a gente faz o que pode, assim, o que nos dá conta, né? Mas, embora a gente também tenha se colocado nesse lugar voluntariamente, né, de estar aqui prestando um serviço público, enfim, com nomeação pública para esse trabalho. Passamos para a próxima pauta, então? Eu ia perguntar a Sheila e a Alexandra, que chegaram depois, se querem comentar algo, dar um alô. Se não, passamos para a próxima pauta. Então, quietinhas, gurias. Então, passamos para a próxima pauta. Vou acompanhar, boa. Uhum. Muito bem, gente. Então... Boa noite a todas. Desculpa, eu cheguei mais tarde, mas estou pegando um pouco, deu para entender um pouco. Eu gostaria de prosseguir, mas acredito que como fica gravado, né? Uhum. Eu vou poder ouvir melhor, com mais calma, com mais tempo, mas podem prosseguir, por favor. Obrigada, Felipe. Obrigada. Depois isso fica ali no nosso YouTube, vai para lá, reunião, tranquilo. Bom, guri, ontem, então, a gente teve uma reunião do Sistema de Cultura, como eu disse anteriormente, né, o Rubinho ainda é o responsável, né, como diretor técnico, assim, dessa parte do sistema, junto com um servidor específico que vai cuidar dessa parte operacional da SEDAC, que é o Lucas. Então, essas duas pessoas são as encarregadas na SEDAC para tratar com os colegiados. Informei também há pouco sobre essa questão eleitoral, né? A gente teve aí uma nova recomposição. Ontem eu cheguei na reunião do colegiado dos coordenadores, não conhecia quase nenhum dos coordenadores. Eu até me assustei. Eu conheço, sei lá, 2, 3, porque renovou muita gente nova nas coordenações dos colegiados. Que bom, isso é ótimo, né? Mas também é isso, assim, às vezes a gente fica, né, com esse eterno Sísifo, assim, parece, né, retomando os trabalhos, parece que está sempre retomando os trabalhos. Mas, lembrando para vocês que os colegiados, eles retomaram já essa terceira gestão, né, dessa retomada, nessa configuração dos colegiados. Vivi falou alguma coisa aqui, Vivi? Ah, tá, dos CARDs ali, né? Então, essa retomada dos colegiados, dos coordenadores, ontem foi muito importante e muito legal, porque nós tínhamos já, desde a gestão passada, sempre assim, uma lacuna, às vezes, da gente estar aqui tratando, enquanto colegiado, com pares, questões num distanciamento, digamos assim, em relação à secretaria da SEDAC. E aí, eles fizeram isso, foi um apontamento já de várias reuniões, assim, várias, não, porque a gente tinha muito espaçadas as reuniões de colegiado, de coordenadores com a secretaria. Isso foi um ponto em comum que todos os colegiados reclamaram e tudo mais. E aí, ontem, para nossa surpresa, essa semana passada, a gente recebeu, eu e a Aline, a SEDAC organizou um cronograma de reuniões com os colegiados. Então, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, compartilho, só para vocês terem ideia do trabalho exercido. Olha só, me avisem se estiver mostrando a tela, tá? Que eu paro de ver vocês aqui. Sim ou não? Tá mostrando. Tô vendo. Tá. Esse aqui foi o e-mail que a gente recebeu, né, Aline? Que informava um informativo desse calendário de reuniões com a SEDAC. Então, todo mês, ontem nós começamos, dia 18 de fevereiro, assim como os colegiados, nós aqui, por exemplo, nos estruturamos com uma reunião por mês. Os coordenadores ou as mesas diretivas, né, a Aline, que é secretária, a Sofia, que é minha adjunta, pode participar da reunião, com os coordenadores de colegiado. Então, uma vez por mês vai haver essas reuniões. A gente tem uma previsão ali da próxima reunião acontecer no dia 31 de março. Em abril não vai ter, porque vai retomar aquela questão das caravanas, não sei se vocês lembram, que é um movimento da Secretaria de Cultura de ir nos interiores, ouvir e também propagandear, digamos assim, as ações da Secretaria de Cultura. Em abril começa a caravana, então não vai ter reunião de coordenação. Maio, dia 20, junho, dia 24, julho também não vai ter.
Depois, em agosto, setembro, outubro. O intervalo é mais ou menos assim, 45 dias, mais ou menos, a média de uma reunião para outra. Sendo que as reuniões de março, dia 31, a gente já tem uma mega tarefa que eu vou falar para vocês agora, daqui a pouco, que a gente precisa cumprir enquanto colegiado. Em março e agosto vão ser reuniões não só das coordenações, mas com os diretores dos equipamentos das instituições. Então, por exemplo, no nosso setor, que é a responsável pelo IEAV, pelo MAC e pelo CDE, é a Adriana Boff, vai estar, no caso do nosso campo, né, vai estar na reunião de março, assim como os outros diretores das instituições vinculadas à SEDAC, dos outros colegiados, dos outros 12 segmentos. Só para vocês terem uma ideia, tá, gente? Esse aqui é o calendário de reuniões. E eu destaco aqui o dia 31 de março, que é a próxima reunião de coordenadores, porque a gente tem uma tarefa. Alguém levantou a mão aqui, gente, que eu não... Eu ouvi, acho que foi chat. Não estava vendo vocês. Tá, só deu um barulhinho aqui no... Tá. Passado isso, gente, eles fizeram, então, uma retomada dos acontecimentos desse período de gestão 23, agora até 2025, que acompanha a mesma gestão aqui do nosso colegiado, tá? Também vou mostrar para vocês aqui o que eles nos passaram. Deixa eu ver se eu abro aqui essa janela. Me avisem se estiver passando. Deixa eu só ver. Esse aqui é um. Tá. Tá muito pequeno, gente, será? Eu não sei como é que eu aumento isso. Eu vejo bem, mas se quiser aumentar, acho que dá para dar um Ctrl mais. Ctrl mais. Olha, a Aline é mágica, sabe até os atalhos do negócio. Assistência técnica. Não, assistência técnica. Gente, aí, então, assim, ontem na reunião houve uma apresentação dos coordenadores novos, tá? E nos mostraram essa linha do tempo, assim, com esses marcadores que eu achei interessante demonstrar aqui para vocês, considerando que também a gente tem membros, né, novos, assim, a gente teve esse ano de 2024 cheio de percalços, e é legal a gente fazer essa retomada. Então, pontuando ainda assim, 2024, a gente teve a Conferência Nacional de Cultura, né, em março. Depois, ainda em março, houve o início, então, dos debates e a publicação daquela bendita portaria número 18, com uma série de novas regulamentações que configuram os colegiados setoriais do Estado. Isso já foi debatido já aqui com o Pleno, não lembro se todos estavam, mas que deu essas questões, assim, principalmente que nos interessa a questão de quórum, e daqui a pouco também eu falo um pouco sobre isso. Aí, a partir dessa portaria, houve essa chamada, né, essa questão das novas reconfigurações das eleições e tudo mais, porque tinham muitos colegiados que estavam sem as coordenações já passado do prazo, ou com pouca adesão, enfim, houve, e uma também nova leva de mobilizações também, né, que vem aí da Conferência de Cultura, né? O Wagner, por exemplo, é um que a gente adquiriu pós-conferência, né, de cultura. E aí teve a portaria, teve... Ai, eu tô com um barulho, não sei do que é isso aqui no meu WhatsApp, eu acho. Aí teve assim, ó, em março a SEDAC também lançou uma consulta pública dos segmentos, que foi via formulário online. Eu não sei se vocês lembram dessa consulta pública que foi lançada pela secretaria. Vocês lembram? Eu lembro disso, deles enviarem repetidas vezes, né, também essa consulta. Por e-mail. Foi num período ali, depois que, quando publicaram, foi o início dos debates. Houve audiência pública, porque tinha toda a questão da PNAB, né, a aplicação dos recursos, que tem que ter participação social para a gente indicar para a secretaria como que a gente quer que se use esses recursos e tudo mais. E aí teve uma audiência pública, a gente participou dessa audiência pública, eu estava enquanto coordenadora, a gente participou, foi uma audiência bem, assim, com
debates calorosos sobre essa questão, mas muito nessa especificidade do uso dos recursos, especialmente da PNAD, tá? Em abril, a gente teve, então, essas comissões novas, que teve até também na Assembleia Legislativa uma discussão sobre essas questões por causa do uso do repasse do dinheiro da PNAB. E aí, a partir do cumprimento da portaria que saiu lá em março, então, houve a chamada para essas novas recomposições dos colegiados. Houve as eleições ali a partir de agosto, as comissões eleitorais, e as nomeações das novas coordenações já, assim, a partir de setembro, se eu não me engano, setembro, outubro. Então, foi agora, já final do ano. E em dezembro, então, eles dispararam essa consulta pública, bem no mês de janeiro, eu lembro, assim, eu fiquei preenchendo, e a gente podia colocar sugestões, né, do segmento e tudo mais, para uso tanto do dinheiro, do recurso do Fundo de Apoio à Cultura, por exemplo, quanto o dinheiro da PNAB, que a gente sabe que vão ter aí mais 4 anos de aplicação de recurso, via consulta pública, tá? E eu saliento essa questão da consulta pública porque a nossa tarefa, gente, a cumprir, ela é desta demanda da consulta, tá? E aí, então, a gente chega nesse último momento agora, que foi no dia 18, ontem, a retomada dos trabalhos com esses novos coordenadores de colegiado, que é, em tese, uma reestruturação de todo o sistema estadual de cultura. Os colegiados funcionando, consulta pública, né, as caravanas que eles vão retomar, ou seja, um engendramento aí entre a sociedade civil participando, digamos assim, das decisões das políticas públicas. Esse é o discurso da SEDAC, certo? Mas que, por um lado, também é realmente nossas vias de participações, os colegiados e essa consulta. Vou parar de compartilhar aqui com vocês. Dúvidas até aqui? Eu não sei se é interessante mostrar isso ou não, mas eu gosto porque dá uma linha de tempo, assim, das coisas que vão acontecendo, né? Deixa eu abrir aqui só. Ontem eu fiz uma espécie de ata dessa reunião, e aí eu leio que não me esqueço de nenhum ponto com vocês. Eu abri aqui. Tá, vamos lá. Então, olha só. Na reunião, então, foi feitas as apresentações, houve essa apresentação do cronograma, essa previsão de março e agosto, retomando, então, essa reunião de março, dia 31, vai ser com a presença dos diretores das instituições, tá? E aí, gente, hoje, a Aline até se assustou, me disse agora, a gente recebeu um novo e-mail com um material imenso, que beira mais de 400 páginas, acho que são 402 páginas, de relatório de resultado da consulta pública que foi realizada. A SEDAC realizou essa consulta, não houve nenhuma compilação de dados ainda, então a gente não tem, por exemplo, a cara do Wagner é ótima, eu ontem tinha vontade de chorar, mas olhem só. Não houve ainda uma recompilação de dados, por exemplo, que separasse por segmento. Essa consulta pública, não sei se vocês participaram, mas ela era, gente, assim, uma caixa aberta, e a gente podia dizer de modo muito abrangente sugestões de como usar o recurso. Isso, por um lado, é bom, porque gera essa ideia, né, de a gente pode indicar milhões de coisas se a gente quiser. Só que, para quem é da cultura e acompanha os debates, eu não sei se vocês já viram, a gente acaba, às vezes, chovendo no molhado, né? E o pessoal tem, geralmente, várias reclamações muito próximas e tudo mais. E não houve nenhuma compilação, como eu disse para vocês, por área de segmento. Então, a Bárbara, por exemplo, foi lá e escreveu, olha, eu acho que tinha que aplicar nisso, naquilo. E eu pontuo as artes visuais, mas existem uma imensa maioria de produtores, fazedores de cultura e artistas que não dizem sequer o segmento e que área atuam. E aí, o que acontece? Fica muito difícil para a SEDAC fazer essa recompilação, e também porque os temas só aconteceu na conferência de cultura, né, Wagner? Às vezes, o que está acontecendo num debate num segmento da área tal é a mesma reclamação da outra área, porque as coisas convergem no âmbito da própria produção da política pública, né? Então, assim, é a mesma reclamação, só que em áreas diferentes, por exemplo.
que acontece? A SEDAC vai, então, utilizar os colegiados no âmbito das suas expertises, os 12 colegiados, para auxiliar na análise desses dados que estão, assim, abertos. Ali no relatório, a gente vai encaminhar isso para vocês. Essas 400 páginas, gente, hoje eu só dei uma lida, assim, né, porque possível. Os comentários que as pessoas deixaram, todas as ipsis literis, assim, do jeitinho que as pessoas colocaram, tá lá. Qual a nossa tarefa? Em 30 dias, os colegiados terão de emitir uma análise técnica, porque daí eles olham e observam a gente como essa questão técnica no campo das artes visuais, no caso do nosso colegiado, fazer um levantamento possível, tá? Eles sabem, tem ciência que é muito material, todo mundo ontem falou sobre isso, enfim, mas considerando também que a gente tem aqui vários membros, dividir trabalho, enfim, tudo mais. Mas a gente vai ter que fazer uma análise técnica disso, e do modo que a gente consiga relacionar, Ju, dados que foram ali indicados como aspectos negativos ou positivos de como é para funcionar a política pública, que se alinhem mais ou menos, por exemplo, ao nosso plano setorial e que sejam do campo das artes visuais. A gente vai ter que fazer uma análise qualitativa dessa consulta. Qualitativa e quantitativa também, porque a gente pode indicar, por exemplo, assim, de acordo com X número de comentários, eu vou lançar um Ctrl F ali para tentar achar a primeira coisa que eu vou fazer, artes visuais, e ir nos comentários que tiver artes visuais. Já dou essa dica para vocês. Mas porque a gente consegue pelo menos fazer uma enxugada, assim, olha, de artes visuais tiveram com essa nomenclatura, por exemplo, X número de comentários. A gente já consegue fazer. Mas muitos outros talvez sejam de campos, né, que são, a gente sabe que um atua o Wagner, audiovisual e artes visuais, então talvez não tenha colocado, mas dá essas convergências de campo, como eu disse. E aí, depois a gente fazer essa primeira análise, a gente vai ter que fazer esse relatório baseado assim, considerando um olhar técnico sobre as artes visuais, o que se aplica como aspecto negativo, que tem que melhorar, para o cumprimento do uso desses recursos. E aspectos positivos também, falaram para a gente pontuar em coisas, por exemplo, ali que estão funcionando, mas a gente fazer esse parecer. O prazo, gente, é 30 dias. Ou seja, da 19 de março, a nossa próxima reunião do colegiado, né? Para a gente analisar até a próxima reunião. Que eu achei bom, porque daí a gente tem uma data já prevista no nosso calendário para fazer esse encerramento de discussão. Mas a apresentação desse relatório vai ser feita por mim ou pela Aline junto lá na reunião de coordenadores do dia 31 de março, aquela prevista, lembram? Junto já com as diretorias das instituições. Então, a gente vai passar essa análise direto para a Boff, para a Adriana Boff, nessa reunião do dia 31. Vão estar todos os colegiados, todos os diretores de segmento, no nosso caso, a gente já vai passar direto. Eu acho legal, porque a gente já, literalmente, né, despacha assim, olha, precisamos isso aqui, porque a nossa base de consulta não é mais unicamente o corpo do colegiado, mas a base de dados que a gente encontrar no próprio relatório. Isso é bem bom para nós, porque isso gera dados, né? Tudo aquilo que a gente achar do nosso campo, a gente está baseando na consulta pública da SEDAC, que é interessante em relação a termos de cobrança, enfim, que a gente possa vir a fazer. Eu já tenho em mente, assim, por exemplo, o FAQ visual que a gente não teve, né? A gente teve PNAB, artes visuais, que foi por segmento, mas a gente não teve mais o FAQ visual, que era um recurso próprio da secretaria. Ju? O FAQ visual que a gente não teve. O fato negativo foi o multilinguagens que foi feito, foi um guarda-chuvão, aquilo é impossível se comparar bananas com cebolas, enfim, era uma misturança aquilo ali, né? Quem viu, viu, quem não viu, viu, né? Então, eu acho que isso foi um fato negativo, né? E o fato importante foi quando a gente teve o FAQ visual e a proposta de retorno do FAQ visual, né? Segmentar mesmo, que embora
é muito importante, embora a gente tenha, aí como tu falou outra coisa, atua na área de artes visuais e atua no audiovisual. Ok, né? São áreas correlatas, só que tem que ter editais distintos, e tem características muito distintas, né? Então, eu acho que isso a gente tem que enfatizar. Embora a gente possa, como a gente sempre fez com a dança, né, com os colegiados, abarcar e ajudar para melhorar todo o sistema, a gente tem que ver o nosso território. Eu queria entender também outra coisa. Esse levantamento que a SEDAC fez, né, da consulta pública, ela quer que nós façamos uma análise dos comentários. A gente não tem ferramentas estatísticas, né? Eles não têm como estatisticamente nos mandar um formulário estatístico, né? Porque assim, a gente vai ficar catando ali no meio de um formulário, né? É uma coisa que demora. E aí a gente vai analisar, pelo que eu entendi, a gente vai analisar aquelas observações que foram feitas. Vamos olhar, tá? Vamos pontuar, tá? Reclamaram isso, faltou aquilo, não tem isso, não tem aquilo. E aí a gente vai comparar com alguns dos nossos objetivos do plano, ou eu não entendi muito bem o que a gente tem que fazer ali, né? Tá, Bárbara? Então, não sei se é dúvida dos demais, tá? Alguém mais, gente? Posso responder? Então, isso foi um tema ontem, metodologicamente, como é que isso se resolve, né? Porque tá um mix, uma salada. E também é uma questão, assim, eu entendi ontem, quando o Lucas falou, se a SEDAC faz essa análise, Ju, o que acontece? Eles podem, a gente vai receber um resumo, tá? Ou uma sistematização feita pela SEDAC, sem o nosso olhar técnico, porque, de repente, algumas questões nos sirvam para ver também nesse compilado todo. Então, a justificativa os colegiados estão recebendo a massa toda da consulta pública, tal qual ela foi levantada. Há, por exemplo, ali no relatório, alguma sistematização no sentido, quais foram as regiões funcionais que participaram da consulta, as cidades que enviaram mais, esses dados, assim, muito quantitativos, mas também bem geralzão. Não há, por exemplo, identificação de quem é a pessoa que colocou o comentário ou de que região funcional ela é, não tem. Embaixo ali só tem os comentários mesmo, a consulta. E são muito abrangentes, tá? São, assim, às vezes, coisas muito, muito abrangentes. E aí, nesse sentido, a pergunta que ficou ontem, que foi mais tempo de debate, bom, como é que metodologicamente a gente faz isso? Porque a gente vai ter que fazer. Eu fui uma das que pontuei, olha, a gente tem como horizonte, Ju, o nosso plano setorial. E isso vai ser justamente o debate da próxima gestão, com certeza. Porque vai ter, isso foi também informado para a gente, assim como na Conferência Nacional de Cultura, na Conferência Estadual, que primeiro foi para a eleição dos delegados e tal, e para essa reestruturação do sistema. O próximo passo é essa revisão dos planos, né? Do plano setorial, não, porque já faz muito, muito recente, mas do plano estadual de cultura. As propostas que foram levantadas na conferência também têm esse lugar, né? A Conferência Nacional também agora está se debatendo. Houve uma consulta pública também do MINC, que a gente teve a nossa meta, por exemplo, de artes visuais. Isso tudo agora vai ser o que vai compilar no plano estadual e no plano nacional. Então, a SEDAC quer, assim, olha, nas artes visuais, o colegiado contribuiu com tal parte. E aí, nesse sentido, assim, a gente vai fazer o possível. Metodologicamente, o que eles nos disseram? No relatório, a análise é pontuar aspectos positivos e aspectos negativos. Então, há aqui uma questão qualitativa, o que vale, que está legal, e o que precisa melhorar, que a gente identifique que pode ser do nosso campo, tá? Podem ser questões de ordem geral também, porque os comentários, como eu disse, são muito genéricos. Mas nós, enquanto análise técnica, a gente pode fazer o seguinte, Ju. Olha, muita gente falou da questão dos editais
por segmento. Isso já está, né, decidido por área segmentada, mas a gente pode pontuar. Houve, por exemplo, o número que a gente achar, tá? 80 comentários embasar na própria consulta. Dados quantitativos. 80 pessoas nos, né, corroboram no sentido de que a importância dos editais serem por área de segmento. E aí a gente apontar essas questões baseado na consulta pública. Isso para nós, assim, é ruim em termos de análise, mas é bom porque, assim, não tem mais desculpa para a SEDAC. Não é o colegiado e que eles dizem, ai, o quórum é muita pouca gente, tá. Não, a gente está usando a base de dados que eles nos passaram e que é a base de dados no qual o plano vai ter que ser construído. Por isso a consulta pública. O nosso olhar vai ser um olhar técnico de tentar identificar isso no campo das artes visuais, tá? E daí a gente vai tentar fazer. Seja, agora também a gente precisa definir questões metodológicas nossas enquanto pleno. Como é que a gente faz isso? Porque eu não vou poder dar conta, né, gente, de todas as 400 páginas. De repente a gente dividir, sei lá, 30 páginas para cada um, de X a X para fulano, de X a X para ciclano. Pode ser uma ideia. Eu ia sugerir, talvez... Pode falar, sabe? Não, querido. Eu queria só comentar a questão dos comentários, né? Bem assim, porque pelo que eu estou entendendo, não tem como saber quantos comentários foram. Nós temos uma média de 1.000 comentários, sei lá, tá? Quantos comentários foram? Tu fala nos 400 páginas. Essas 400 páginas, todas elas são compostas de comentários? Não. Então, nós temos que fazer uma coisa bem objetiva. A gente pode até fazer uma leitura, mas, enfim, né, quem tem mais tempo um pouco de ler um pouco mais. Mas eu acho que a gente tem que focar bem inicialmente. Bom, o que são comentários? Né? E o que são comentários das artes visuais, né? E aí a gente pode bater, olha, gente, consegui ver que temos tantos comentários da página tal, dentro das artes visuais, né? Enfim, porque ler 400 páginas, gente, não tem condição, porque a gente tem outras coisas, não dá. Isso seria realmente eu perguntei, porque seria uma análise até estatística, né, deles mesmos fazerem, tem programas para isso, gente, mas enfim, tudo bem. A Wagner fala. Em relação ao número, eu pensei em fazer essa divisão, talvez até por duplas, dupla faz 40 páginas, sei lá. Daí vai somando. Uhum. Eu ia sugerir, de repente, da Aline abrir só para a gente dar uma olhada geral no documento. O que vocês acham? Que daí a gente visualiza o que a gente está falando. Sim. Posso fazer isso. Eu só vou abrir o documento. Eu vou ver também o documento que eu vi esse e-mail. Tem um ofício ali, que é o que diz para a gente fazer, e o outro é o documento geralzão mesmo. Vocês me dão, então, um segundo, só que eu vou baixar, que eu não tinha baixado no meu computador, que aí fica mais fácil de... deixa eu ver uma coisa. Até não preciso, acho que eu consigo mostrar, assim, para vocês. Espera aí, vamos fazer um... Tá. Calma. É que deve ter uma parte que seja só dos comentários, né? Então, é aquela parte que nos interessa... Vocês estão vendo? Pouco tempo, né, que a gente tem. Sim, estamos vendo ali. Obrigada. Aqui é 401 páginas, né? Tem alguma parte específica, Bárbara, que tu quer ver? Aqui tem o sumário, aqui, e aí tem ali, histórico da participação, não precisa, perfil dos participantes, talvez seja interessante a gente dar uma olhada, posição na cadeia produtiva do setor, também são gráficos, eu dei uma olhada, depois instância de participação, é gráfico, abrangência territorial, acho que é gráfico também, quiser descendo ali, e aí, depois que começa essa questão dos, apresentação, o histórico, aí é de repasse, né? Quem participou da audiência, quem não. Tem bastante figura. Pelo menos. Gráficos. Tem alguém da estatística aí, gente? Foi feito um geralzão, assim, foi feito, Faixa salarial, é legal ver.
Sim, porque eles mandaram para todo mundo, né? Não sei se vocês responderam, eu respondi também. Então, aí tem um... É geral, tudo geral. Mas é que se eles querem que a gente analise, a gente tem que ser pontual, porque não adianta, a gente não consegue nesse tempo curto. Ó, já foi Abrangência 20 páginas, territorial aqui, ó, das regiões Olha. funcionais, né? Olha aí nossa região funcional, Wagner, ó. 5%. Até que os gráficos estão bem simplificados, assim, né? Como eles dividiram, né, por tema, assim, tá... Pelo menos, assim, numa primeira passada de olho, achei fácil, assim, de visualizar, né? Nossa, olha, sem participação, um grande número. O quê? Perdão? Ali sem participação, ó. Na 64% conferência. na conferência. Que foi presencial, né, gente? A conferência tinha um número limitado, inclusive, de pessoas para estar no auditório lá. Eu fui, né? Mas eu fui online, eles não contaram. Pois é. Muita gente Não, foi... tá aqui, ó. Pois é. Eu acho que a participação era quem que botou lá na consulta, se participou. Sim. Não. Sim, eu participei. Eu me lembro, a gente estava lá na telona, assim, eu me lembro. Aqui, ó, satisfatório ou não, eu gosto que botam bem grande satisfatório. Avaliação dos recursos disponibilizados pelo fundo. Do fundo, ó. Aqui é ou RPG. Mas isso é muito genérico, né? Eu encaminho esse PDF para o Pleno, Bárbara? Sim, para o Pleno, todo mundo, para a gente analisar esses dados. Manda por e-mail, que é melhor, viu, Aline? Sim. Não tem nem no WhatsApp, acho que fica muito pesado. Ó, já 30 páginas de gráfico, gente, já tá bom. Não, ó, assim, ó, não chega a ser uma visão aqui, ó, de pessoa que já trabalhou com edição de textos, ó. Não chega a ser uma A4, é uma folha um pouco menor. Tem bastante gráfico e tem poucas linhas, então. Ó, vamos chegar lá nos comentários. Vamos chegar onde é que a pessoa está falando. Onde é que está isso tudo? Essa análise. Aí começa. Aqui começam as considerações do fomento direto, ó. E aí são então, esses a partir da página 41. 41, vou até anotar. Foi bom abrir e olhar junto, né? Né? Bom. Lá tem aqui começa mais texto, ó. Aí mas as tem mais já diminuíram. Essa dica da Bárbara de pesquisar por palavra-chave, assim, por termo-chave, ajuda bastante, né? É que eu não sei se em PDF, se a gente larga o PDF, acha ou não. Acha, dá um Ctrl F e acha. Ele vem como texto, a gente Vamos fazer esse teste agora, diga uma palavra. Bota artes. Artes visuais, já tá ali. Olha lá, show. Já vamos fazendo o teste assim agora. Né? Mas ela ensina, perdão. Essa daí não vale, porque é na página 4. Artes visuais. Peraí, só um pouquinho, deixa só eu, peraí. Artes, tá, vamos bloquear. Eu pensei que tinha uma página só de observação. Não, puxou artes visuais lá na 52. 40 comentários, isso. Não, 40 ocorrências desse termo. Então, já tá bom, a gente já tem 40 coisas específicas das artes visuais. Querem sugerir uma outra, Pensem aí, gente, uma outra. Não, só que aí Fotografia. Uma coisa. Eu acho que era importante a gente saber, que tem textos juntos, né? A gente nós vamos ter que fazer uma marcação no que talvez a gente tenha que extrair só o que é comentário e aí fazer, então, essa busca, porque você vê, tem uma mistura, né? Aí no meio do texto pode ter também, né, Aline? Mas eu acho que dividir entre nós, eu gostei muito da sugestão do Wagner, ali, né, de dividir da página tal a página tal, uma pessoa fica. Querida, eu entendi, tá? Eu entendi. Mas é que aí pode, por exemplo, eu pegar 4, 5 páginas, sei lá, né? Que é só texto. E não ter comentário, entendeu? Dentro daqueles... Essa de artes visuais eu vou fazer, gente, essa busca aí, vocês ficam tranquilos. Eu acho que dá para copiar, sabe? Tudo aquilo que a gente vê que é comentário, botar num arquivo e depois fazer a pesquisa
artes visuais, e aí ver o que dentro daqueles. Porque, pelo jeito, não tá, né? Tá tudo misturado, os Tá comentários. tudo misturado, eles avisaram isso também, que era tudo misturado. Justamente porque, às vezes, coisas no misturado podem servir para as artes visuais, né? E aí a Sim. gente pode usar como coisa quantitativa, assim. Cada espaço é uma resposta nova. Então, Tá jogado, assim. isso aí. Isso foram várias propostas, né? Tipo, propostas de tudo. Porque eu vi um ali que era um festival de fotografia, por exemplo. Sim. É bem geral, tudo bem geral. Mas isso, por exemplo, um evento não é interessante de passar para a cidade, né? Não é esse o foco. Não, ou pode ser no sentido assim da gente pedir, por exemplo, recurso de fomento, aumentar valor do FAST, por Sim, exemplo. várias menções a eventos. Menções a eventos das artes visuais, do campo das artes. Aí pode. A gente pode, no relatório, direcionar nesse sentido, né? Detencionar para ter mais dinheiro para o segmento, né, gente? No fim das contas, é isso que a gente está falando. A gente tem, Wagner, pega no nosso plano também, que eu acho que vai ajudar bastante, pegar o nosso plano, que ele tem os objetivos, e tem a parte de fomento, tem a parte de né, direcionando para editais, para eventos e tal, e aí a gente linka, né? Ó, né, em resumo, gente, assim, a aplicabilidade da política pública é ter ou não ter dinheiro para cada segmento. No nosso caso, assim, há muito esforço no sentido de validar o campo das artes visuais, vocês sabem disso, né? Para receber recurso, para receber equipamento público e tudo mais, investimento no campo. Então, é isso que eu digo que pode nos ajudar, Ju. Quantitativamente, a gente ter mais comentário, geral, não interessa, mas para nós, a gente vai dizer, olha, um número teu lá de comentários, 40 e poucos específicos das artes visuais, mas bota aqui mais 80 comentários no Sirva, e a gente faz um bololô, olha, 120 comentários relacionados ao campo das artes visuais e o que valida o investimento público nesse segmento. Que no fim das contas é sobre isso que a gente está falando, né? Mas aí a gente valida os nossos argumentos e tudo mais com base na consulta pública. Até onde vai os comentários? Descendo ali. Começou na 41. Ai, já está na 200 e pico. Ai, meu Deus. E vocês viram que a letra diminuiu, né? Diminuiu bastante essa letra. Mas é isso, porque a gente tem que ver, porque nem tudo é comentário, né? Então, somente aquela primeira parte... Aqui é comentário, ó. Aqui é comentário. A gente pode ir a partir da 41 e ver mais ou menos aonde parar os comentários. E eles fazem coisa legal análise. Estou fazendo mais rápido aqui. Vai, Aline. Vai comentar até o fim agora. Eu acho. Outra coisa que a gente pode fazer, por exemplo, é as sugestões, críticas. Equipamento. Boa. Equipamento é para ver? Equipamento é legal. Não bota equipamento, mas tipo assim, museu. E ver quantos tem citações de museu que nos interessa, sabe? Acho que assim também pode ser legal. Uhum. Gente, eu acho que são 360 páginas de comentário. E aí, filhão? Não quero. Não, aqui, ó, até 399, dá 41. Ó. Gostaríamos, acho que é comentário ainda, ó. 350, então, páginas. Não, 300, não. Não, até... porque é 399, sim, tá. Eu entendi que era até a página 350, mas não vai até mais. Gente, ó, 19 de março é esse prazo dos 30 dias. Mas o relatório final a gente vai apresentar no dia 31 de março já com a diretora Adriana, então, que vai estar na reunião. Então, a gente tem, assim, no máximo até o 31. Mas o 19 a gente tem reunião, né? Isso é bom, porque a nossa reunião é bem quando fecha o prazo dos 30 dias.
E aí, Vamos na nossa... Vamos Vamos dividir. dividir? É, Tá, só E para me agora? organizar aqui, eu envio, então, encaminho esse para todo mundo ali do colegiado. Tá? Eu posso encaminhar com o ofício também da cidade? Pode. Tá. Uhum. Tá, então vocês me dão um segundo, eu vou fazendo isso. Daí, se quiserem ir dividindo entre quem está aqui, talvez. Pois é, o que vocês sugerem? Porque, na verdade, assim, né, antes da divisão, eu queria só falar isso. A pauta final da reunião de ontem foi a questão do quórum. Muitos colegiados enfrentam essa questão do quórum, a falta de quórum. Já te dou a palavra, Gil. Só vou encerrar, que foi esse o último tema da reunião, antes da gente voltar para essa questão do relatório, tá? A portaria, gente, número 18, ela especificou ali que 2/3 dos membros do colegiado, em geral, tem que estarem presentes para validar quórum nas reuniões. Isso dá 20 membros. De todos os colegiados que ontem estavam na reunião, e estavam todos, quase ninguém tem 20 membros nas reuniões, tá? Então, assim, isso invalidaria todo o trabalho dos colegiados, de acordo com essa portaria. Então, foi sugerido e entramos todos num consenso de que vai haver o Lucas disse que vai ver qual vai ser o modo, mas esse artigo vai ser retificado, assim, para voltar ao que era a portaria antiga, que era de 1/3 dos membros presentes nas reuniões para validar quórum. Isso dá 10 membros, porque nós somos 30 no total, né? No total, entre titulares e suplentes. Então, isso vai ser revogado, essa questão dos 20 membros, e vai voltar a ser 10 membros. Me preocupa igual, agora a gente tem 10, porque a Verinha chegou e Vera, mas a gente precisa ter sempre pelo menos os 10 membros, porque senão invalida a reunião. E isso vai por ata, vai para publicação, vocês sabem, todas as atas do colegiado estão indo e estão todas em dia, inclusive porque o Lucas está bem nesse operacional. Estão publicando as nossas atas todas e validando as reuniões, porque é isso mesmo, o retorno do sistema de cultura precisa estar funcionando, e a gente precisa da questão das presenças. E aí acabou-se a reunião ontem, tá? Findou-se a reunião com isso daí. Ju. Querida, só para auxiliar, tu perguntou da gente dividir, nós estamos em 10, nós estamos falando de quórum, nós somos 30, né? Não sei se todos os 30 estão... Bom, enfim... Temos 25 membros do pleno. Porque temos vacâncias. Ah, tá, então temos 25, ok. Então, eu acho que dividir hoje, eu acho que tu pode mandar, a minha sugestão é mandar por e-mail, tá? Colocando um prazo, e até, de repente, fazendo uma lista, que a nossa próxima reunião é... 19 de março. Ah, só 19. Que lembra que a gente fazia chamadas pelo WhatsApp? Ó, até semana que vem, da página tal à página tal, da página tal à página tal, a gente segue a partir da 41, né? Nós já vamos ter recebido todos por e-mail o material. Até semana que vem, né, as pessoas terem, pelo menos, olhado, né, e se dispuserem por e-mail isso, tá? Página tal a página tal, pode ser tantas pessoas, duas por cada... Não sei como é que a gente pode fazer isso, mas o que eu quero dizer é da gente não colocar divisão agora de todo mundo. Eu vou ler da página tal, o outro vai ler da página tal, porque nós não estamos em todos. Mas se a gente receber e pedir para que até semana que vem todos tenham pelo menos olhado, né, se situado no que é, e aí para a gente fazer uma divisão, mesmo que seja pelo WhatsApp, eu acho que é viável, é a minha ideia, tá? Porque tem outras pessoas que eventualmente hoje não puderam comparecer, eu mesmo estou em viagem, né, ainda, então pode ter dado isso, né? Minha sugestão, tá, gurias? Não sei se ficou claro. Vivi? Obrigada, Vivi. Oi.
Bom, o que que eu acho, assim, a gente tem 400 páginas, né, a gente está em 10 hoje, eu acho que a gente não poderia deixar isso para um outro momento também, talvez, assim, umas 3, 4 partes para o restante do pessoal que não veio, alguns que a gente sabe que estão sempre, né, conosco, então, que na demanda vão acolher esse pedido do colegiado, e, e já dividir essas partes a partir deste momento, né? Já fazer, por exemplo, uma divisão em 14 ou 15, são no máximo 5 a mais aí, para que quem está aqui na reunião hoje já possa começar a fazer esse trabalho, porque assim, daqui a uma semana já estamos aí no carnaval, e aí as pessoas saem novamente, não vão estar lendo esse material, vão esquecer, vão voltar da folia e vai atropelar. Então, assim, no meu caso, por exemplo, eu tenho, além disso, as montagens, tem muita gente trabalhando em Bienal também, então, assim, vai ficar bem atropelado. Acho que se pudesse dividir hoje, já divide um número de páginas ali para nós que estamos aqui na reunião, e a Bárbara e a Aline, enfim, convidam mais 5 pessoas, as que são mais frequentes, que estão sempre conosco, que estão, né, participando das reuniões, porque quem não participa nunca das reuniões, nós não podemos contar. Nós estamos tendo um problema de quórum há muito tempo, isso não é uma novidade aqui, e eu acho que a gente não pode mais contar, inclusive a gente tem que referendar essas presenças, tomara que reduza essa possibilidade de quórum realmente, mas no momento que diminuir essa contagem aí do nosso quórum, a gente vai ter que fazer as sanções que nos cabem, que é as retiradas, as convocações para dar espaço para outras pessoas antes ainda das eleições, né, gente? Obrigada, Vivi, eu ia sugerir 20 páginas para cada um, vocês acham que é viável, que é muito? Sejam bem, ó, momento honestidade, assim, podem ser... Porque, de repente, a gente pode fazer assim, da 41 a 61 a Vivi, entendeu? Não, daí da 60, né? Da 61 a 80 a Jussara, entendeu? Esse tipo de aleatório, sabe, assim, então... Sim. Claro, né, que se o comentário começou na página anterior, daí tu na última linha lá, daí você vai lá, né, enfim... Eu ia só, assim, a título também de encaminhamento, eu gosto muito dessa reflexão que a Vivi traz. Gente, o trabalho vai ter que ser feito, sempre foi assim, um grupo trabalha, outros não, porque, né, isso também já não é nenhuma novidade, não é dessa gestão, é de várias anteriores, inclusive, era assim, um grupo mais, um núcleo de trabalho e o resto que, enfim. E o trabalho tem que ser feito, né, então, assim, e como eu saliento isso, é de interesse nosso fazer essa análise, porque isso corrobora com questões que a gente vem, né, já levantando e tal, e, enfim, apresentando demandas para a SEDAC, que isso acho que vem muito de encontro com essas questões. A minha sugestão, assim, ó, de encaminhamento, dos membros todos que não estão aqui, não estão nem cientes do que está acontecendo, né, do que a gente tem que fazer e tudo mais. Eu posso fazer, por exemplo, em formato de vídeo, que acho que fica mais fácil, esse informativo com o e-mail que a Aline vai mandar, com esse pedido, do que se trata esse relatório e essa análise técnica, tá? Faço esse videozinho, mando ali no grupo do colegiado. Mas acho um encaminhamento, assim, preciso, gente, considerando também essa questão do feriado de carnaval, né? A gente já sair com cada um com suas páginas, por exemplo, daqui, porque todo mundo aqui já sabe, já começa a trabalhar, já vai vendo, né? Tipo, só tenho 20 páginas, 2 páginas por dia, até a próxima reunião já dá para fazer esse levantamento. Outra sugestão que eu ia dar é, de repente, da gente fazer um doc para todo mundo e dividir, assim, página tal a tal, fulano, e aí o fulano já vai preenchendo num documento geral o que acha do aspecto positivo e negativo dos seus próprios comentários, porque aí a gente já fica também com uma compilação, de certo modo, no mesmo lugar dessa análise que cada um vai estar fazendo. Até porque eu e tu vamos ter que apresentar, né, Bárbara, lá na reunião do dia... É 31 de março? 31 de março. Tá. Ótimo. 31 de março. Ótimo. Tá? Vivi levantou a mãozinha, pode falar. Não, só queria complementar que eu não sei quem não está hoje aqui e que é da nova gestão, que eu acho que é importante a gente dar essa tarefa para quem não está, né, desde da gestão passada, justamente a pessoa já poder ler com mais tempo, enfim, esses apontamentos,
entender o que aconteceu na conferência, quais são os pontos que a gente tem também no nosso plano, para já ir se habituando com isso e assumindo essas questões, né? Porque eu acho que é importante já colocar essas pessoas dentro desse pensamento que vem desde a gestão passada, do que a gente gostaria de aplicar dentro do colegiado para a melhoria do setor. Então, não dividir essas páginas restantes, que vão ter essas partes restantes, com quem já é quem já está saindo, né? Tentar colocar para quem está chegando, né, agora. Concordo, Vivi. Eu acho que é importante isso, porque senão fica sempre, como diz, né, Bárbara, a questão de só os 10 que estão aqui, e aí começa a diminuir cada vez mais o quórum, que diz, bom, então, se só os que estão participando é que vai sobrar trabalho para eles, né, acontece que começa o pessoal também a não participar mesmo das reuniões. Mas eu entendi, Vivi, o que tu está falando, de já dividir. Só que a gente vai ter que saber que são 40, a partir da página 41, né? Então, eu acho São que a ideia 23 páginas para cada um, se contarmos 15 partes. Porque são 350 páginas, mais ou menos, 356, 59 páginas por aí, e dividido dá 23, nem 25 páginas para cada um. Contando que nem todas têm comentários, eu acho que ok, né? Não é uma leitura muito complicada, assim. A questão é que nós vamos ter que fazer análise, né? E depois tem que ter um material de análise. Mas, eu não sei, eu acho que tem que chamar, tem que ir por e-mail tudo isso, dizer o que é o trabalho e dividir o restante, né? Tá, então, assim, dado o avançar da hora, né, já são 8, eu posso encaminhar, assim, eu vou ler o e-mail que eu vou encaminhar para vocês, tá? 2 linhas, tá, gente? Encaminhando esse PDF da SEDAC, tá? Repassando a solicitação da SEDAC aos colegiados, pedimos que abram o arquivo, pois precisaremos nos dividir na leitura para atender a solicitação, certo? Já querem colocar a divisão das páginas ali? Paremos agora aqui? Sim, pode fazer. Acho que a Vera quer falar, gente. Ai, perdão. A Verinha está com a mão levantada. Perdão, desculpa, não vi, Vera. Não te escuto. Tá fechado o mic, Verinha. Estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Não, como eu cheguei super tarde, eu estou mesmo que fora da reunião, não estou sabendo o que vocês estão dividindo e que documento é esse. Então, não sei, para não atrapalhar o andamento de tudo que já foi discutido, eu vejo no e-mail, mas eu não estou entendendo nada, então não posso concordar. A não ser que vocês possam explicar rapidinho. Verinha, assim, tu lembra aquela consulta pública que a SEDAC fez no final do ano, entre dezembro e janeiro? Sim. Consulta. Ontem a gente teve reunião dos coordenadores e, basicamente, até o 31 de março, a gente tem que apresentar uma análise técnica desses comentários todos, de questões que possam abranger o nosso campo. E aí, fazer uma análise mesmo quantitativa, ou qualitativa, mas a gente pode fazer quantitativamente e dizer assim, olha, 80 comentários são, por exemplo, corroboram com fomento nas artes visuais, tá? E a gente vai ter que só dividir esses comentários e essa análise entre aspectos positivos e negativos. O que eu expliquei é que esse relatório, ele embasa justamente as nossas necessidades frente à SEDAC, né? E é o uso, a base de dados que a gente vai usar e que eles para fazer a produção e fomento enfim, mas é para ser assim, né? Da construção da política pública para 2025 e 2026. Com base nessa análise. Eu acho que tua contribuição é fundamental, assim, na leitura. O que eu acho, assim, para que... como eu não entendi, mas posso estar ainda cometendo erros na minha observação aqui. Eu acho que simplesmente dividir só e fazer leitura, eu acho que também seria importante tu, Bárbara e Aline, pensarem antes de mandar isso agora rapidamente, como parece que está sendo feito, escolher um método, né? Como você já tem noção
para que a nossa leitura e a nossa análise já sejam coerentes com o grupo, né? Qual é o enfoque principal da nossa leitura? De que forma a gente vai analisar, né? Quais são os itens que devemos ter mais presente, né? Porque aí facilita depois, no final, a elaboração do nosso documento. Mas a gente discutiu isso, Verinha. A gente discutiu método. Desculpa. Tá. Perdão. Não, Mas perfeito, ótimo, tem que ter um né? método, sim. Por isso eu Critério, digo, né? isso foi ontem discutido, né, gente? Porque não houve esse critério, por exemplo, nesse pedido da SEDAC. Não houve, por exemplo, quem é das artes visuais preencheu um formulário, quem é de outro. Não, ficou super aberto. E aí há uma dificuldade enorme nessa análise de dados. Isso acontece em vários, inclusive, mapeamentos que se faz. Wagner, que está aí nessa produção. Depois, muito difícil fazer essa compilação de dados assim, nessa maneira muito generalizada, né? Isso aconteceu na conferência, a gente já vem acompanhando esse processo. O que acontece? Metodologicamente, ontem, que foi discutido, a gente usar esses dados em 2 aspectos: positivos, do que está funcionando, e negativos, do que a gente precisa que funcione. Cada colegiado vai fazer essa análise com essas 2 colunas, basicamente. E aí, como os comentários são muito gerais, a gente precisa passar por eles, de certo modo, para ver se adequa ou não se adequa ao nosso campo. Primeiro que eu fiz aqui, por exemplo, assim, a gente colocou ali no documento uma busca por artes visuais, o termo. E a gente já achou, a gente já acha 40 comentários. Já é uma metodologia de como fazer análise, né? E a divisão das páginas é a questão de... Vai ter que passar por todos os comentários, gente. O documento é geral. E a metodologia sugerida ontem é exatamente essa. Positivos e negativos. Porque não... É muito genérico, né? Tá muito genérico. Aí minha ideia é assim, a gente fazer um documento, divisão de páginas. E aí, num documento comum, um tronco entre positivos e negativos, a gente já pode ir preenchendo. Dá para fazer uma tabelinha, né? Assim, até assim, copiar e colar o comentário. Vai ter, com certeza, mais negativos, né, gente? Ou sugestões de coisas. E depois a gente quantifica, olha, X número de comentários, tal coisa, tal tema. Essa análise mais geral, eu pretendo fazer assim, se a gente dá o prazo do colegiado até o 19, até o 31, eu e a Aline, a gente vai ter que trabalhar nessa apresentação, né, gente? Também nessa compilação do nosso compilado, entendem? Sim, entendi. Mas pergunta, eu estou preocupada com a hora também. Então eu acho que tu fazer um formulário, Bárbara, ele vai ao encontro do que a Vera tá comentando, da gente ter uma metodologia, porque aquilo que eu acho que isso aqui vai dentro do aspecto, ou pode não ser, mas a gente tem um formulário ali, vai ter coisas que é sugestão, né? Sugestão não é nem negativo nem positivo, né? Né? Então, sugestões construtivas para aplicar naquilo ali, né? Então, negativo vai ser se disser, não, foi horrível a divisão e tal. Eu não sei como é que a gente vai botar, se a gente vai botar aspecto, escrever todo o aspecto positivo, todo o aspecto negativo, né? Então, a gente tem que ter, porque aí fica mais... Eu estou fazendo um rascunho aqui, posso compartilhar rapidinho. Só para que eu posso mandar isso no e-mail também. Vocês estão enxergando? Vocês enxergam? Acho que tem que já botar o nomezinho ali do responsável pela página, antes da página. É que a gente não dividiu ainda, né? Por isso que eu não botei. Mas, por exemplo, pensei em colocar assim, ó, o intervalo de páginas, né? Aspectos positivos e depois aspectos negativos ou sugestões. Que são coisas que não estão funcionando, que podem... Acho que tem que separar o negativo. Sugestão, né? Tá. Fazer 3 colunas, então? Uhum. Sim, tá. 3 colunas. Tá bem. Não, tranquilo. De repente, gente, por causa da hora, porque já a gente começou, a gente tem 1h30, de repente a gente fazer essa divisão, contamos com os 10 que estão presentes, considerando isso, e aí a gente faz e bota ali, porque eu vou fazer o videozinho esse explicando para o pleno ali via WhatsApp o que é isso que a gente vai fazer, e aí a gente seleciona mais alguém que, né, se coloca à disposição ali. Eu acho que, Bárbara, a sugestão
colocar assim, ó, pode ser 2 pessoas em cada, por exemplo, tá? A pessoa quer analisar, pode ser de 2 em 2, e mandar isso para o pleno, e as pessoas têm que se colocar ali o que elas vão analisar, da onde a onde, entendeu? Os que estão presentes vão se colocar. Mas, porque assim, Ju, o número ali, as páginas, né, elas não... Então, esses que estão presentes, a gente já conta, a gente pode já fazer... Por exemplo, assim, seria algo desse tipo aqui, Jussara. Isso. Não, isso eu entendi, mas assim, por exemplo, acho que é a Cecília que colocou que não pode, sim. Que está com a tese, a Sheila, né? A Sheila. Deixa aleatório, Sara. Deixa a Bárbara colocar, não importa qual é a página que eu vou ler ou a tua, entendeu? A Bárbara divide as páginas e pronto, dá no mesmo. Alguém mais aqui que está na reunião de hoje não pode, gente? É só a Cecília se manifestou porque ela está fazendo o TCC. Todo mundo pode, então já temos 9 pessoas. E aí o Diego, com certeza, é alguém que se coloca à disposição, que estava aqui na reunião conosco. Enfim, a gente pode ir chamando até, eu chamo no privado ali, fulano, vamos lá, tal página. Já estou botando o nome de vocês. É a Sheila, desculpa. A Cecília. É a Sheila, tá? Olha, é a Sheila, também. não é a Cecília, é a Sheila. A pessoa já não consegue mais nem ler. Posso fazer intervalos de 20, então, aqui, gente, mais ou menos? Desculpa aqui. Eu acho que não deve pôr o nome nesse material que vocês vão mandar agora. Tá? Só mande o e-mail e depois a tabela. E aí, primeiro pergunta quem pode ler tantas páginas. É o que eu estava falando. Mas gente, a gente não ia sair daqui com encaminhamento agora da divisão entre nós aqui, gente, não... Tá, mas isso não é divisão, já está certo que nós sim, né? E que vão ser X páginas, isso já está certo, já está dado. Não, só a Aline já está colocando as pessoas que já estão aqui nas aleatoriamente, assim, só para eu não pegar o mesmo intervalo de páginas que tu, Vera, por exemplo, entendeu? Exato. Uma análise dupla, é mais sim, nesse sentido. Aleatório mesmo, né? Isso, eu tô colocando, sim. Sem olhar o documento. Eu nem tô vendo, não tô com ele aberto aqui. Uhum. Pode falar. Quem que levantou a mãozinha aqui, meu coisa tá. Foi eu. Como eu cheguei atrasada e tentando entender a opinião de todas, né? Eu percebi que eu vou ter que me dedicar, digamos, compilando, e então as 20 páginas para poder... Me repete, por favor, qual seria o objetivo da leitura, da compilação, dessa apresentação, por favor? Isso é uma análise técnica dessa consulta pública que a Secretaria de Cultura fez. E aí a gente vai, o intuito do colegiado é analisar esses dados considerando a aplicabilidade dessa consulta no campo das artes visuais. Então, comentários que nos digam respeito tanto para aspectos de construção de política pública, aspectos positivos ou negativos, a ideia a gente só pode até copiar e colar os comentários aqui, direto nessa tabela do número de páginas que corresponde à tua leitura. Tá certo. Claro que eu vou me dedicar ao máximo que eu posso. Eu faço trabalhos manuais, eu tenho 20 entregas para fazer até o dia 15. Mas vou tentar me dedicar, talvez peça até ajuda para poder, porque a gente tem que parar e fazer um levantamento, né, de tudo. Obrigada. Nada. A ideia é dividir, né, gente? Porque, assim, eu até vou tentar essa visão geral, assim, mas todos nós temos muitas demandas, né? Exatamente. A grande verdade. São 400 páginas, né? Acho que foi bem colocado. É demais. E ontem, assim, ó, vocês podem ter certeza, foi pontuado isso por todos os colegiados. É inviável, tem colegiados que não tem nem sequer o número de membros que a gente aqui de atuação. São mais... Assim, tem nomeados, mas às vezes a participação é ainda mais restrita. Então, vocês imaginem. É inviável, né? É um tempo que temos que tirar e uma dedicação, né? E curto, um espaço de 30 dias é nada, né? Considerado o volume de coisas para fazer análise. Exatamente. Obrigada, viu, Bárbara? Nada. É até 19 de março, né?
Isso, até dia 19. Eu esses dias comentei, acho que março, eu não sei, acho que foi onde sobrecarregou muitos tipos de trabalhos para todos, né? Que é bem Vamos esse agradecer início. de tudo. Sim, é muita coisa, gente. Muita coisa. Muita coisa mesmo. E é uma demanda, assim, né, nesse sentido, assim, um trabalho voluntário, enfim, mas eu pontuo isso para vocês, porque de certo modo eu acho que é mesmo oportuno para nós usar os dados, é de interesse do campo, porque as artes visuais é sempre, né, deixado de lado em muitos aspectos, a gente precisa desse volume, por exemplo, de análise e quantificar mesmo, porque isso gera legitimação para o campo, né, para atuação e tudo mais. Às vezes é isso. É muito importante o trabalho que a gente executa enquanto colegiado, né, gente? Pena que a gente não tem mais pessoas com essa visão, assim, da importância da participação dentro do sistema, enfim. Verdade, é uma maneira de a gente poder fazer declarações e mostrar que estamos aqui, ó, estamos sabendo de tudo, né? Que a gente Participar. existe. Que a gente existe. Eu tenho sempre experiência, assim, acho que a Ju, a Verinha, que estavam na outra gestão, viram, mas o FAQ visual, o formato com que ele foi desenhado, o quanto a gente, o colegiado, contribuiu para aquela formação, para aqueles eixos que estavam lá no edital. Então, assim, é um trabalho mesmo, né? A gente se gasta aqui, mas, assim, que tem um resultado depois para o campo que é importante. Verinha. Eu sei que está em cima da hora, mas eu acho que junto a esse e-mail dá para colocar uma observação que das páginas lidas, que a pessoa faça uma observação sua. Um comentário. Pode sintetizar, talvez, os aspectos positivos, sintetizar os aspectos negativos. Assim, uma observação não só de síntese, mas uma observação mesmo daquilo que leu. Uhum. Podemos botar outra coluna, o que tu acha? Tá, mas ali, Bárbara, eu acho que tem que colocar se são as sugestões dentro dos comentários, perdão, Vera, ou se são sugestões nossas. Dos comentários. Então, acho dos que tem comentários, que claro quando mandar, tá? Sim, mas é porque tá ali, né? Sim, do intervalo de página. Não, quais querida, são os aspectos positivos? Eu entendi, mas eu acho que como tem gente que não está na reunião, né, deixar colocado que ali são sugestões não de quem está lendo, sugestões que foram colocadas, né? E colocar que a gente vai colocar ali o que está escrito, né? E o parecer é outra história que a Vera está colocando, né? Vou botar assim listados no doc, pode ser? Isto. Ah. E tu acha, Vera, uma coluna daí, observações? Não, eu acho que livre. Abaixo, a pessoa manda junto no seu e-mail, né, as suas observações. Tá. Se quiser. Se quiser, isso. Perfeito. Já está ali o nome dos 10, então os que sobrarem... A gente tem que encontrar mais 8 pessoas, 8 voluntários entre nós. São... eu acho que tem que no próprio e-mail já tem que mandar, né, cobrar isso. 8. Sim. Suas próprias observações do que foi lido? Isso? Eu acho que se quiser, né? Pode botar, pode ser enviado, eu acho. Não, eu acho que ele até estava para listar aqui embaixo, né? A pessoa escreve seu nome e colocar sua observação, né? Não? Vocês acham que fica confuso? Porque eu acho que depois, imagina isso cheio de comentário, vai virar uma coisa nova. Não, eu acho que essa tabela, assim, a gente mandaria ela no geral, mas cada um vai fazer a sua só, né? Sim. Sim. Sim, daí eu posso colocar aqui. Mas não nesse documento mesmo? Eu acho que mas, Verinha, eu acho que sim, porque depois eu e a Aline, a gente vai ter que trabalhar e daí individualmente vai ser pior para a gente para compilar esses dados. Ah, tá. Correto. Porque, considerando o prazo curto, né, gente? Porque senão...
Eu vou botar até vamos aqui uma seguir. síntese, né, para não dar um copia e cola, é síntese dos aspectos positivos e síntese dos aspectos negativos, assim, né? Tu acha que a gente bota síntese, porque daí a gente não vai ter um número quantitativo de quantos comentários foram nesse sentido. Mas a síntese ela pode ser qualitativa e pode ser quantitativa. Mas aqui, Mas para aí, quem não participou da reunião, é muito difícil. Mas essa mas descrição tá que vocês estão complicado. falando não pode ir como um texto do e-mail Tá, lá? eu posso colocar. Eu pensei no texto do e-mail. Uhum. Vamos construir, então, aproveitando que eu estou aqui com a mão na massa, ó, que eu já estou escrevendo. Ela já quer fazer o e-mail já e Não, eu quero resolver, eu vou parar de compartilhar aqui, vou começar a compartilhar a página do e-mail, já quero resolver minha vida, os Tá bem, encaminhamentos hoje. Tá bem. Gente, eu tenho que ir. Podem Tô sair. Não, vai ficar. Quem tiver Tá, que sair, sinta-se à vontade. Já estamos no encaminhamento do e-mail e já foi vencidas as pautas. Fiquem tranquilos. Tá, só eu fazer um instante. A Vera quer falar. Pode falar. Tá com a mãozinha, Verinha? Já falei. Tá. Com a mão, continua levantada, parece que. Vai cansar essa mão levantada aí. Tá, gente, então, eu vou repassar, então, né, a solicitação da SEDAC, pedimos que abra um arquivo, sobretudo a partir da página 41, pois precisaremos nos dividir na leitura do PDF para atender a solicitação. Por favor, listem seus nomes no documento abaixo, no link abaixo. É a solicitação da SEDAC? Isso. Eu vou fazer, eu acho que um videozinho, e aí eu boto ali para explicar, assim, verbalmente, né? Talvez que mais fácil das pessoas entenderem o que é. Tá, mas Manda tem que um tá áudio, eu acho, no WhatsApp, também. quem sabe. Um áudio, pode ser. Mas tem que também ter por escrito a explicação, Bárbara. Importante que esteja. Eu tenho ela aqui, ó. Deixa eu... Tá, e aí... As pessoas podem também escutar, né? Assistir a reunião que estão perdendo hoje. Sim, e quem não participou, por favor, veja a gravação, né? Não precisa. Dá um prazo, né, para as pessoas colocarem seus nomes. Sim. Aline, eu vou colocar no chat aqui. Tá. Eu acho que esse é o início da reunião de hoje, foi esse assunto, né? Então a pessoa pode pegar só o iniciozinho ali para entender do que se trata, para contextualizar. Tá, então tu vai mandar um documento para a gente poder sistematizar essa análise, né? Aquela que é tabelinha. aquele do Drive. Isso. Aquela tabelinha. A Aline já tá assim, ai, meu Deus. É que eu tô cansada, o cérebro já não está se trabalhando. É que tem que ficar claro, né, o que Aline, amanhã a gente faz esse e-mail também, eu tenho aqui, ó, da consulta pública, os dados do que é, acho que é importante mesmo ter o registro. Eu botei aqui no grupo, no chat, mas eu te mando isso também direitinho. Fiz uma ata ontem da reunião. Tá bem, gente. Então tá, gente. Bom trabalho para todos. Boa noite para todos. Obrigado, boa noite. Obrigada. Beijos. Beijo, gente. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Gravação.